Olá pessoal, meu nome é Cristiane e neste canal eu compartilho um pouco das minhas experiências vividas ao longo dos anos. Gosto muito de compartilhar o que aconteceu comigo de bom ou não tão bom, porque eu sei que talvez pode ajudar você aí do outro lado, ok? Então eu preciso que você se inscreva no canal caso você não é inscrito e aperte o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Eu já fiz 2 vídeos antes desse, então se você não viu, corre lá atrás e assista esses vídeos. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo dos outros, né? E se você gostar, dê um like, comente aí embaixo, compartilhe com alguém que você acha que vai ser relevante para ele, ok? Então, como eu disse, a continuação desses 2 vídeos, depois de tudo que a pessoa enfrenta lá atrás, você precisa de passar para um outro lado também, que é a oração, o tempo com Deus. Tirar um momento com Deus sempre foi o meu refúgio. Já tive em momentos tão corridos em que eu tinha filhos pequenos, trabalhava fora, dentro de casa, tarefas na igreja e muito mais. E nesses tempos eu procurava orar dentro do ônibus, porque eu não tinha tempo de orar em casa. Eu orava no trabalho, muitas vezes quando eu não tinha ninguém por perto, às vezes eu trabalhava sozinha num determinado cantinho, então ali eu poderia orar. E orava muito no banho, quando eu chegava do trabalho completamente cansado, e ali eu ia orar. No banho, as lágrimas misturavam com a água ali do chuveiro, de tanto desespero e cansaço. Louca para dormir, mas sempre eu tinha muitas tarefas antes do descanso. E no outro dia, começava tudo de novo, parecia não ter fim. Horas dentro do ônibus em pé, no trabalho também, 12 horas em pé de segunda a sábado e depois em casa com muitos afazeres. Era assustador. Me lembro uma noite em que eu estava tão cansada que choveu e eu pensei que fora apenas um sonho. E a noite passou tão depressa e logo amanheceu e eu parecia não ter dormido porque eu estava completamente cansada. Foram longos anos vivendo dessa forma e sei o quanto é importante tirar um tempo com Deus, pois ali é o único lugar de descanso da alma. Corpo cansado, alma batida e triste muitas vezes, e o espírito precisava ficar forte e aguentar para as lutas do dia a dia. Houve momentos em que eu buscava força nas minhas reservas de emergência de oração. Vocês vão entender mais tarde que eu vou explicar. Eu sentia que eu tinha um estoque de oração. Eu orava e buscava o Senhor ali dentro do ônibus, naquela correria, mas teve momentos que eu tive que buscar no meu estoque. E nos anos com uma vida sem descanso que eu estava vivendo, uma loucura no trabalho, eu orava na mente. E me fortalecia daqueles tempos de oração em que eu tinha oportunidade de passar mais tempo com o Senhor. Procure orar o máximo enquanto há tempo, porque virão dias em que você sentirá falta deles. Gente, quando eu falo isso aqui, quando eu estava escrevendo esse texto, tentando lembrar das coisas lá que acontecia comigo, eu me emocionei bastante, porque eu vivi uma vida muito louca, uma vida numa correria, e não era porque eu queria ficar rica, não era porque eu queria ter muito mais do que eu poderia ter. Era simplesmente porque a vida era dura mesmo, a vida era difícil mesmo. Eu precisava ajudar dentro de casa, no orçamento da casa, estava com um filho pequeno, queria dar alguma coisa melhor para eles, mas nada de luxo, coisa básica do dia a dia. Então, assim, aquela correria, eu morava bem longe do trabalho, as condições dos ônibus não eram muito boas, os horários muito ruins. Eu trabalhava 12 horas em pé de segunda a sábado, sem praticamente folga. Às vezes nos domingos eu era convocada a trabalhar, porque o setor que eu trabalhava tinha que trabalhar muito. As outras pessoas da fábrica conseguiam ficar de folga, mas o setor que eu trabalhava eram acho que 6 pessoas, a gente tinha que trabalhar direto. E assim, sem folga, minhas pernas não aguentavam, então era em pé dentro do ônibus, na ida e na volta para o trabalho, no trabalho em pé, não tinha uma cadeira para você sentar, ou melhor, você não podia sentar. Então chegava em casa, fazia janta em pé, tomava banho em pé, cuidava das crianças ali em pé. Então assim, foi um momento muito difícil, muito cansativo, apavorante. Só que antes de eu chegar nessa fase da doideira, da correria, e que eu não tinha tanto tempo para ficar sós com Deus ali, houve um tempo na minha vida em que eu estava com as minhas crianças bem pequenas. Eu morava em um outro bairro um pouco mais acessível a transporte
e outras coisas mais. E eu decidi não trabalhar fora. Vamos viver com o que nós temos, com o salário do marido e vamos seguir adiante. Então esse momento foi muito precioso. Eu não tinha uma renda, né? Eu não era remunerada, mas eu tinha o tempo com os meus filhos. Eu trabalhava muito, 2 crianças pequenas dentro de casa, correndo, lavando, passando, cozinhando, olhando os meninos, levando para a escola, aquela coisa louca. Mas tinha um momento que as crianças estavam na escola, então eu corria muito na parte da manhã ali e com eles e tal, porque quando eu colocava eles na escola, era o momento que eu tinha para conversar com o Senhor. E, gente, não estou brincando, eu passava horas de joelho, eu não notava que eu estava ali. Eram tempos preciosíssimos. E nos dias que eu tinha oportunidade, eu orava também, quando as crianças estavam perto, para que elas pudessem ver eu orando, para que elas pudessem aprender também. E muitas vezes eu lá com meu joelho dobrado, e aí eu deixava elas ver, e depois por algum momento eu esquecia que elas estavam ali brincando, só que elas achavam interessante. E aí quando eu ficava ali um tempo orando, e eu chorava na presença do Senhor, e glorificava Deus, e clamava a Deus, né, e buscava o Senhor, e muitas vezes quando eu terminava a minha oração, ou antes mesmo de eu terminar, eu escutava os cochichos ali do meu lado, e eram as minhas crianças de joelho ali também orando e chorando. Gente, que tempo gostoso, que tempo especial. Ai, eu me emociono, lembro de como o Senhor é bom, né? Então nós não podemos perder essas oportunidades. E então por isso que eu disse aqui, se você tem tempo de orar, faça enquanto há tempo, porque vai chegar um momento na sua vida que você não vai ter tempo de orar por horas, parado ali no seu quarto, na sua casa. Talvez você vai chegar no momento em que eu cheguei, em que eu tive que mudar para um bairro mais longe, eu tive que trabalhar muito fora de casa, dentro de casa, trabalhava na igreja, era uma loucura, e eu não tinha tempo para ficar ali paradinha no meu quarto orando, porque eu não tinha folga, e quando eu tinha uma folga por semana, era limpar a casa, era correr atrás do prejuízo ali, né, da casa, por eu não estar ali o dia todo. Então, assim, os momentos que eu tinha para orar era dentro do ônibus, ali em pé, e as pessoas, né, às vezes a pessoa achava que eu estava dormindo, não estava dormindo, eu estava orando ao Senhor, pedindo o seu graça para eu chegar no trabalho e conseguir fazer tudo que eu tinha que fazer. E na volta era a mesma coisa, ali com a mochila nas costas, e as pessoas te imprensando, te empurrando, e eu ali orando, pedindo ao Senhor, Deus me dá graça, que eu tenho que chegar em casa e ainda fazer algumas coisas antes de dormir. Senhor, as minhas pernas estão doendo demais, Deus me dá força. E assim foram momentos assustadores, né? Então, dentro do trabalho, eu tinha um momento que eu ficava sós, ali mapeando, fazendo o meu trabalho, e aí nesse momento que os colegas saíam de perto e fazer outras coisas, eu segurava para as lágrimas não cair, porque eu estava ali trabalhando e orando, trabalhando e orando. Já tive momentos de ser chamada no meio do trabalho, e as pessoas me chamarem para orar por elas, porque elas estavam sentindo algo dentro de mim que elas não sabiam explicar o que era algo bom. E elas não imaginavam que eu estava ali orando. Era por isso que elas sentiam algo tão gostoso, uma paz tão boa que eu não sei explicar. E isso era muito especial para mim. Eu nunca recebi isso como elogio ou porque você é boa demais, crente demais. Não, é porque a misericórdia do Senhor, a graça de Deus, ela nos alcança. Mesmo no nosso momento ali de correria, de luta, o Senhor nos alcança. Então isso para mim é muito especial. Então, se você é solteiro, se você é casado e ainda não tem filhos, se você ainda tem filhos, mas você tem a ajuda de alguém ali, uma babá ou uma pessoa que limpa a sua casa uma vez na semana, procure separar um tempo para você orar e buscar o Senhor. Eu falei da reserva de emergência de oração, é porque lá atrás, como eu disse, eu orava muito quando eu ficava trabalhando em casa apenas, eu não trabalhava fora. Então, naqueles tempos eu orava muito. Então, nesse outro tempo em que eu cheguei, que eu não tinha tanta oportunidade mais de orar, porque meu tempo era escasso, então eu buscava, eu sentia que eu buscava, tirava um pouco daquela reserva de emergência da oração para me fortalecer, fortalecer o meu espírito. E o nosso espírito precisa estar forte. Como que se alimenta? Como que alimenta para o espírito ficar forte? Através da oração e o estudo da palavra de Deus. E o nosso corpo são o alimento material, a comida, o descanso do sono e tal. Então, gente, precisamos muito desse descanso, desse tema, oração, tempo com Deus. Precisamos do tempo com Deus, porque lutas virão e você terá certeza que se você não tiver
um tempo de oração ou uma reserva de oração lá de muitos anos, você não vai conseguir sair em paz. Você pode fazer coisas que você não vai nem acreditar. E como eu disse nos outros temas lá atrás, tudo que nós vivemos lá atrás, naqueles 2 temas que eu disse, você também consegue muito êxito através da oração, ok? Espero ter ajudado vocês. E se você gostou, dê um like, compartilhe com alguém, comente aí embaixo o que você tem achado desses temas, ok? Deus abençoe, tchau!